Dia a todos. Eu vou estar aqui de pé, senão não consigo ver a minha própria apresentação e espero que estejam todos a ter um bom dia. É evidente que o processo de Bolonha é um assunto relativamente complexo e, portanto, hoje eu vou-me limitar a fazer aquilo que a nossa pró-reitora Teresa Borges me pediu, que basicamente é fazer uma pequena introdução para nós compreendermos os princípios mais estruturais ou mais gerais e as intenções e as finalidades do processo de Bolonha e depois, sobretudo, ter um enfoque numa questão que é muito importante para a mobilidade, quer seja dos estudantes, quer seja a mobilidade no geral, que é o sistema ECTS e como funciona o sistema ECTS e como pode ser aplicado diretamente na construção dos currículos. E, obviamente, depois, se houver mais questões, dentro ou fora da minha apresentação e que digam respeito sobre o assunto, depois estaremos cá para discutir. Bom, embora nós conheçamos o processo de Bolonha como tal, na realidade o primeiro passo para a implementação do processo de Bolonha foi a chamada Declaração da Sorbonne. E esta Declaração da Sorbonne foi assinada apenas pelos ministros da Alemanha, França, Itália e Reino Unido em 1998. Basicamente aqui a ideia era podermos ter uma sincronização dos sistemas de ensino superior. Evidentemente que isto evoluiu de tal forma que no ano seguinte, já agora com ministros responsáveis por 29 países europeus, se assinou então uma declaração de Bolonha em que já se preconizava uma coisa ligeiramente diferente e maior em termos de âmbito, ou seja, a possibilidade de haver uma construção de um espaço educativo comum na Europa para, obviamente, facilitar uma série de questões que até então eram praticamente impossíveis nos quadros legislativos que esta míriade de países que constituem a Europa, muito intricado, diga-se, possuíam. E hoje em dia, então, há 45 países europeus que participam neste dito espaço comum. Está aqui a lista, enfim, não para repeti-la, mas, como disse aqui o meu colega, até pelos vistos o Estado do Vaticano assinou o processo de Bolonha, o que é sempre muito reconfortante. Mas, na realidade, 45 países dentro do espaço de Bolonha. Pois, assim como a acreditação da experiência anterior, também faz muito jeito. E como vêem, portanto, são um conjunto, digamos, muito abrangente de países no processo de Bolonha. Talvez seja interessante relembrar aquilo que são os 6 princípios de ação fundamentais do processo de Bolonha, porque é destes princípios de ação que depois se constituem as evoluções futuras do sistema e, ao fim e ao cabo, aquilo que vai acontecendo hoje em dia a nível europeu. O primeiro é saber que nós temos que construir um sistema de graus académicos compatíveis, quer dizer, não pode haver mobilidade de estudantes ao longo da Europa ou ao largo dos vários países europeus se os sistemas são completamente dispares. Obviamente que isso não favorece nenhum tipo de mobilidade. E, portanto, para isso seria importante ter uma estrutura básica de ciclos que pudessem, de alguma forma, ser semelhantes. E essa estrutura básica, com as devidas exceções, que há muitas, diga-se de passagem, mas essa estrutura básica é aquela que ali está. Um primeiro ano, um primeiro ciclo constituído por o que aqui em Portugal chamamos de licenciaturas, mas no espaço europeu são bachelors, antigos bacharelados, digamos assim. Eu sei que a designação pode parecer inocente. A nós, em Portugal, na altura, parecia-nos que era a mesma coisa chamarmos bacharelados ou licenciaturas. Hoje em dia vemos que não é igual. Isto é, continuamos a ter designações de licenciaturas para cursos iniciais de 3 anos, mas a realidade é que a intenção não era baixar a formação das pessoas que estão no ensino superior. Isto é, as nossas licenciaturas tinham um mínimo de 4 ou 5 ou até 6 anos. E a intenção da Declaração de Bolonha e do processo de Bolonha não era substituir isto por licenciaturas de 3, era substituir por licenciaturas de 3 mais mestrados com 2, ou seja, colocar, digamos aqui assim, a tabela mínima nos 5 anos. A consequência que isto tem para muitas das famílias portuguesas é que, obviamente, sobretudo nos tempos de crise em que nós estamos, as famílias financiam os estudos dos seus filhos até à licenciatura, mas depois
muitos destes estudantes não prosseguem para mestrados, colocando-nos hoje em dia alguns problemas que são difíceis de resolver. De qualquer das formas, o segundo ciclo é um mestrado, tipicamente por 2 anos, e depois o terceiro ciclo, o doutoramento. Claro que há exceções, e estas exceções passam quando nós reconhecemos que 3 anos de licenciatura não são suficientes para que as pessoas exerçam a sua profissão responsavelmente, quer seja por influência das ordens profissionais ou outras, há depois outras soluções. Ou a habilitação profissional ser apenas concedida com o mestrado, ou então os chamados mestrados integrados, que ao fim e ao cabo reúnem nos mesmos 5 anos a licenciatura primeiro e o mestrado logo de seguida. Promover a mobilidade através do espaço europeu é uma finalidade que nunca deve ser esquecida e, sobretudo, a cooperação no campo da avaliação da qualidade, que é uma grande palavra hoje em dia, não vou mencionar mais nada sobre a qualidade, prometo. E para além de tornar o espaço europeu de ensino superior mais atrativo, obviamente que o último ponto é essencial, ou seja, nós temos que ter uma linguagem comum e essa linguagem comum acabou por recair na escolha do sistema dos créditos ECTS que pudesse não só promover a mobilidade, mas permitir que outras coisas que nós fazíamos de antes e que não tinham qualquer certificação passassem a ter. Um estudante de doutoramento que vai para uma escola de verão de doutoramento de 2 semanas num país europeu qualquer e está lá intensamente, vem de lá, hoje em dia, e em alguns países, já há muito tempo, com um certificado que atesta que o trabalho que fez vale X créditos que ele pode, obviamente, convalidar ou em Portugal ou em qualquer país europeu. E por aí adiante. E isto, obviamente, facilita muitas coisas e, sobretudo, tem um princípio muito importante subjacente. Os nossos estudantes não começam a vida no dia em que chegam cá. Obviamente já trazem experiências, já trazem conhecimentos e é tornar, sobretudo, o sistema de ensino superior mais flexível, mais moldável àquilo que é a própria experiência dos estudantes. E, portanto, para isso, o sistema ECTS é fundamental. Destes pontos, que ao fim e ao cabo são pontos de evolução nos últimos anos ou algumas tendências, eu vou só comentar 2 ou 3. O primeiro, que há uma tentativa muito clara de construir currículos que não sejam currículos baseados em conhecimentos ou só conhecimentos, mas que tenham subjacentes à aquisição de determinadas competências e para isso eu vou só mostrar este slide. Este slide vem de um relatório já antigo, de 2003, que se chamava Tuning e que foi coordenado por uma universidade europeia, mas envolveu 100 universidades europeias, os empregadores e os estudantes respectivos e, portanto, é um calhamaço muito grande. E o diapositivo que aqui está combina apenas aquilo que são as 10 competências mais importantes simultaneamente para os estudantes, mas também para as entidades empregadoras. E como nós poderemos ver, as competências essenciais para o mercado de trabalho são estas que aqui estão. Capacidade vou só mencionar as 3 primeiras: capacidade de aprender, a capacidade de resolução de problemas, para sintetizar e analisar, para aplicar o conhecimento na prática, para adaptar a novas situações, a preocupação com a qualidade. A única competência que ali está, que está designada a preto, aquela 5 que ali está, perdão, é de facto a capacidade de trabalhar em grupo. Este relatório foi muito importante na altura, sendo de 2003, porque algumas pessoas entenderam que os currículos deveriam ser construídos tendo como base estas competências. Isto é, se nós queremos que os nossos estudantes se integrem no mercado de trabalho e tenham as competências necessárias para isso, então seria possível que esta fosse a matriz base para nós pensarmos as características instrumentais, sistémicas e interpessoais que depois cada unidade curricular, cada disciplina, como lhe queiramos chamar, pode ter para contribuir para a construção e aquisição destas competências. E peço desculpa, mas isto está muito estranho, tem que ser assim. Bom, por último, e para não demorar mais e passarmos aos CTS, vou comentar um bocadinho o último ponto, quer dizer, o que se tentou fazer na implementação do processo de Bolonha nos vários países foi algo que já se fazia há várias décadas em países como o Reino Unido ou coisa do género. Isto é, ter uma maior atenção naquilo que são os estudantes que tradicionalmente não têm tido acesso ao ensino superior. Eu estou a falar em todo o tipo de estudantes não tradicionais, e estudantes não tradicionais define-se com 2 critérios muito gerais e muito simples. Primeiro, todos aqueles que se encontram em minoria no ensino superior. Segundo, aqueles que têm condições estruturais
que de alguma forma podem apresentar obstáculos à sua participação na aprendizagem do ensino superior. E, portanto, estamos a falar, de acordo com o contexto, de estudantes com necessidades educativas especiais, pertencentes a grupos étnicos minoritários, em alguns casos são mulheres, noutros serão homens, de acordo com o contexto, estudantes mais velhos, etc, etc. E, obviamente, depois os países foram adotando legislações para tentar facilitar o acesso. Exemplo disso, em Portugal, temos, por exemplo, a forma de acesso ao ensino superior para estudantes maiores de 23, a quem se lhes reconhece uma maior experiência, que não têm que fazer o mesmo acesso que os estudantes ditos regulares, digamos assim. A consequência é que, passado uns anos desta implementação, e isto começou em 2006 em Portugal, nós temos milhares, mas mesmo milhares de estudantes no ensino superior com estas características, e agora estamos a passar para a segunda fase. E a segunda fase é, sim senhor, facilitamos o acesso, mas e depois? Quer dizer, o acesso não significa nada se nós não conseguimos acoplar ao acesso o sucesso, e portanto, teoricamente, a minha investigação vai, hoje em dia, muito neste sentido, de tentar perceber quais são as barreiras e os constrangimentos para, obviamente, tentar fazer alguma coisa no lado mais positivo do problema. Bom, e agora vamos então, só para finalizar e para não demorar muito, centrar-nos um bocadinho naquilo que é o dito sistema ECTS. Bom, o significado está ali, obviamente, European Credit Transfer and Accumulation System, e basicamente foi um dos sistemas que foi escolhido, digamos, para podermos transferir créditos, para atribuir créditos a todas as aprendizagens que se fazem no ensino superior e assim poder ajudar à mobilidade dos estudantes na Europa. O que isto significa, basicamente, é que o trabalho que os estudantes fazem no ensino superior pode ser comparável através do sistema ECTS e pode depois, obviamente, ser com facilidade passado de uns sistemas para outros, de uns países para outros, sem mais trabalhos. Há, obviamente, algumas regras iniciais que têm que ser compreendidas. Primeiro, a quantidade de trabalho anual, digamos assim, tem uma medida base de 60 créditos ano. Se depois a organização da nossa universidade for em semestres, isto quer dizer que cada semestre terá um trabalho total de 30 créditos por semestre, por cada 6 meses. E depois, estes 60 créditos anuais são obviamente distribuídos pelas diferentes disciplinas, agora chamadas em Portugal unidades curriculares, segundo o trabalho que o estudante tem em cada um desses cursos, em cada uma dessas disciplinas. E, na prática, o que é que isto significa? Que uma licenciatura que tem 3 anos, obviamente, tem 180 créditos ECTS. Os mestrados que em Portugal podem variar de 1 ano e meio a 2 anos, podem ter entre 90 a 120 créditos ECTS, e os doutoramentos, na sua base, com 3 anos, 180 créditos ECTS. E depois, obviamente, que cada país europeu tem a sua própria legislação e pode haver pequenas ou não tão grandes variações entre estes sistemas, segundo, obviamente, as políticas educativas que cada país tem, as suas próprias tradições de investigação, etc, etc. Para nós podermos calcular o número de créditos ECTS mais fácil, é, obviamente, nós pensarmos isto por passos concretos. O primeiro passo é definir o número de horas por ano que o estudante pode dedicar aos estudos, porque há um máximo, quer dizer, as pessoas não são, obviamente, elásticas e têm direitos enquanto trabalhadores ou estudantes e, portanto, tem que se ter cuidado com isto. O segundo passo é definir o número total das horas semanais que o estudante pode dedicar aos estudos e depois, então, passar para as unidades curriculares específicas, levando em consideração a tal pressuposto básico de que temos 60 ECTS por ano ou 30. Há alguns exemplos. A lei portuguesa, o que estabelece é aquilo que ali está, que os estudantes podem dedicar por ano aos seus estudos. Eu não estou a falar em contexto de sala de aula, eu estou a falar no total. Quando eu estou a referir-me em tempo de trabalho total, eu estou a incluir tudo, o tempo de sala de aula, o tempo de estudo, o tempo de exame, o tempo de pesquisas, o tempo que eles levam a elaborar trabalhos, etc., para os professores do ensino superior, entre 1.500 horas e 1.680. E ainda que cada ano académico não deve ter mais do que 40 semanas de horas de contacto, incluindo tudo. E, portanto, atualmente, se virem os semestres da Universidade do Algarve, eles têm 20 semanas, geralmente 15 semanas
letivas, isto é, de aulas, e as últimas 4 ou 5, dependendo dos anos, dedicadas aos períodos de exames, para quem não consegue fazer as avaliações, no sistema de avaliação contínua. E agora, tentando atribuir ECTS a isto. Na Universidade do Algarve, porque as duas primeiras advêm diretamente da lei portuguesa, que está publicada no Diário da República, mas na Universidade do Algarve agarramos no limite máximo, as 1680 horas, dividimos por 60, e isso quer dizer que na Universidade do Algarve um crédito ECTS vale exatamente 28 horas de trabalho total. Cada crédito na Universidade do Algarve vale estas 28 horas de trabalho total. Podíamos ter, obviamente, ido para o mínimo ou para o meio, mas, enfim, foi assim na altura. E, portanto, quando falamos deste trabalho total, estamos, como já disse, a falar não só do tempo de contacto na sala de aula, mas também o chamado tempo de trabalho autónomo, isto é, tudo o resto que ali está. Passando para um exemplo claro de uma determinada unidade curricular, se ela tiver 140 horas de trabalho total ao longo de um semestre, por exemplo, pode ter tipicamente 45 horas em sala e as restantes 95 estão lá para que o aluno entenda mais ou menos qual é a carga de trabalho que deve dedicar ao tempo autónomo. As 45, se pensarem bem, corresponde aqui a 3 horas semanais, 3 horas em sala. Dado que os semestres têm a duração de 15 semanas, 3 vezes 15 são 45. E, portanto, nesta unidade curricular em particular, o estudante estaria com o seu professor 3 horas por semana em sala, mas teria, obviamente, uma carga de trabalho total de mais 95 horas de trabalho autónomo para ter os tais 5 ECTS. Alguns exemplos de planos curriculares construídos segundo esta lógica. Enfim, eu escolhi a licenciatura de Educação Social porque era mais fácil, foi uma daquelas que infelizmente eu tive que criar juntamente com os meus colegas quando foi a transição de todos estes planos de estudos para a Declaração de Bolonha. O governo português, que exagera muitas vezes, foi muito simpático, deu-nos 2 anos para fazer aquilo que os outros países fazem em 10 e, portanto, disse que nós tínhamos 2 anos letivos para fazer todas estas transformações e ainda para mudar o regime jurídico de todas as instituições de ensino superior, mas isso, obviamente, é outra conversa. Isto é um semestre, neste caso, o primeiro ano, o primeiro semestre dos alunos da licenciatura em Educação Social aqui da nossa universidade. E, deixa cá ver se eu entendo como é que isto se aponta, não há hipótese nenhuma, mas não faz mal. Nós poderemos ver que este semestre tem pequenas variações nos créditos. No tempo de trabalho podem ver o tempo total dedicado aos estudantes e depois as tipologias das horas de contacto, isto é, aquilo que está dentro de sala de aula. Os T's e TP's são aulas teóricas, teórico-práticas, e quando estão OT são orientações tutoriais específicas em que o regime de trabalho deveria ser guiar o trabalho autónomo do estudante, isto é, ajudar o estudante a organizar aquilo que tem que fazer fora da sala de aula. Bom, e portanto há ali pequenas variações. Claramente a Educação Social 1 e a Sociologia Geral têm uma carga de trabalho que deve, em teoria, ser maior do que, por exemplo, a Saúde Comunitária ou ainda a Opção 1. Mas, se virmos o próximo slide, as diferenças são mais significativas. Porquê? Já estamos aqui no 3º ano, primeiro semestre, e neste momento temos ali, por exemplo, a Prática 1, na 3ª fila, a segunda das disciplinas, que tem 15 ECTS, ou seja, um tempo de trabalho muito grande. O que é que isto significa? Nestas práticas, os alunos estão em instituições, ou seja, de poder local, ou instituições da sociedade civil, associações, etc., a fazer basicamente a primeira fase de um estágio, se quisermos chamar-lhe assim. E, portanto, têm que dedicar semanalmente pelo menos 2, 3 dias de contacto nessa instituição, daí que o tempo de trabalho autónomo seja aquela enormidade de 420 horas que correspondem depois aos 15 ECTS. Bom, e obviamente que há muitas situações em que os próprios ECTS podem não parecer uma coisa tão simples como eu estou a demonstrar aqui, e há muitas situações que na lei portuguesa e também na Universidade do Algarve poderiam e deveriam ser revistas, porque, para dar apenas um pequeno exemplo, e depois calmo, que suponho que já cheguei mais do que ao fim do meu tempo, imaginemos, por exemplo, um trabalhador estudante que vem para a Universidade do Algarve estudar à noite. Temos muitos, não é?
Ou seja, são pessoas que trabalham durante o dia, das 9 da manhã até às 5, 5 e meia, vão a casa, tomam um duche, às 6 e meia estão a começar as aulas aqui e diariamente podem acabar as aulas às 11, 11 e meia. Quer dizer, é utopia pensar que esses estudantes podem dedicar ao trabalho autónomo toda aquela enormidade de horas que ali está. Não, obviamente não podem. E depois nós também sabemos, enquanto docentes desses cursos, que há sempre muitas adaptações que temos que fazer, quer seja na própria estrutura das aulas de contato, quer seja levando em conta que há limitações grandes, mas há outras e outros problemas, como é óbvio. De qualquer das formas, eu espero pelo menos que estes pequenos exemplos sirvam para ver como é que nós utilizamos aqui o sistema ECTS. Só um pequeno comentário. A mobilidade, no que diz respeito aos nossos estudantes a nível de licenciatura, é sempre mais difícil, mas é evidente que, tendo este sistema ECTS, é muito mais fácil nós comunicarmos e termos uma mobilidade mais efetiva dos nossos estudantes no espaço europeu. Isso não há dúvida nenhuma. Sem o sistema ECTS, isso seria impossível. E termino. Muito obrigado pela vossa paciência.